chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é a Naíris e nós estamos aqui para trabalhar na nossa aula desse programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação, e lembrando que as nossas aulas também podem ser assistidas na plataforma Gonçalves Dias lá no YouTube. A melhor plataforma de educação do Brasil. Verdade. Lá temos todas as disciplinas. Você pode assistir a nossa aula de outros colegas, aulas maravilhosas, trabalhadas com muito carinho, para que você continue aprendendo. As nossas aulas servem também como reforço. Você que vai fazer concurso público, você que vai fazer vestibular, o seu lugar é aqui, tá certo? Outra coisa, siga as nossas redes sociais. Sim, você pode interagir conosco no Instagram. @plataforma Gonçalves Dias. Você pode deixar a sua mensagem, falar conosco, fazer o seu comentário. Tudo é bem-vindo, né? Estamos aqui para atender, tá certo? Vamos de aula? Hoje, elementos da narrativa, tá certo? Bom, nós já falamos dos textos literários, né? Já estamos trabalhando, falamos de conto. O conto é um texto que está inserido na tipologia narração, né? Dentro da narrativa. E a narrativa, como você já sabe, todo texto, né? Quando a gente fala de tipo textual, o tipo textual tem uma estrutura específica que precisa ser respeitada. Senão, não vai fazer parte daquele tipo, tá? Muda. Se eu escrever uma narração, eu preciso trabalhar os elementos da narrativa. Elas têm que estar presentes nesse texto narrativo. Sendo fábula, sendo conto, sendo crônica, sendo uma piada, sempre tem que ter esses elementos. É um ou outro. Você vai encontrar textos com todos os elementos, mas você vai encontrar textos só apenas com um. Por exemplo, a piada, que é um texto bem curto, pode ter personagens, um texto mais objetivo, um texto curtinho, enfim. Mas você vai ver os elementos da narrativa. Então, vamos ver o texto narrativo, a estrutura, como eu já falei, a estrutura específica e uma parte dos elementos da narrativa, né? A gente vai trabalhar uma parte agora e uma parte em outra aula, tá bom? Olha só essa figura aí, eu sempre trago uma ilustração. Nós temos um livro aberto. Aliás, um não, né? Nós temos livros, né? Um livro mais grosso embaixo e um livro menos grosso em cima. Alguns papéis entre as páginas dos lápis. Isso mostra o quê? Alguém que gosta de ler, alguém que faz as suas marcações, né? Tem gente que gosta de riscar o livro, eu gosto de fazer aquela marcação bonitinha. Para isso existem as canetinhas coloridas. Tem gente que não gosta de riscar livro. Enfim, cada um tem o seu jeito de lidar com a leitura. É muito importante, é muito interessante e para isso nós trouxemos aqui a figura para que você vá nessa linha aí de entendimento. Bom, o texto narrativo você já sabe de cor e salteado o que é um texto narrativo. É aquele em que se conta uma história, em que se narra uma história, sendo essa história real ou não. Eu posso contar para você um conto de fadas e um carpinteiro que amava brincadeira, né? Virou até música, mas tem contos de fadas. Tem. Conhece? Aquela história da Cinderela é um conto de fadas. A Cinderela, ela tinha um pai, um pai morre, aliás, a mãezinha dela morre, aí o pai casa com outra mulher que tinham duas filhas, e a madrasta com as suas filhas, né? Eram muito ruins a partir da morte do pai, então tomam conta de todos os bens da Cinderela e ela passa a ser a gata borralheira, a empregada da casa. Até que um dia ela conhece um príncipe, né? Tem várias versões da Cinderela. Né? Tem várias versões. Eu estou contando a história de um filme que eu assisti com o Antônio Bandeiras. Ele era o príncipe e a Cinderela, ela conheceu esse príncipe, essa aqui é uma das versões, e eles viveram ali uma historinha de amor, até que depois ele descobriu que ela era uma camponesa. Enfim, mas a história da Cinderela é a pessoa que vai tomar conta da sua própria casa, que é tomada pela
madrasta, né? Todos conto de fadas tem a madrasta, a Branca de Neve tem uma madrasta má, a Cinderela tem uma madrasta má também. E aí o príncipe acaba conhecendo a pessoa, a princesa, né, que está fora do seu papel, mas aí no final eles se entendem e acabam, o príncipe acaba libertando a princesa daquela história ruim que ela vive. Enfim, contei, né? Então, conto de fadas é só um exemplo de um texto narrativo, tá bom? Então, quando você conta uma história, ela vai apresentando uma sucessão de acontecimentos. E quando eu digo conta, quem conta? O narrador, que apresenta os principais elementos dessa história que nós chamamos de narração. Então, vamos trabalhar os elementos da narrativa já já. Bom, então, como eu falei que a narração tem uma estrutura, essa estrutura básica é formada por uma introdução, por um desenvolvimento, por uma conclusão. Gente, essa estrutura aí, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, é presente em qualquer texto. Todo texto. É uma dissertação, uma exposição de ideias, é um texto informativo, ele começa de um jeito, ele tem um corpo lá para desenvolver e ele se conclui. Tá? Então, é uma estrutura básica de todo o texto. Então, com a narração não é diferente. Ou seja, tem um começo, tem um meio e tem um fim. A história começa como? Desenvolve-se em que ambiente? Qual é o desfecho? Começo, meio e fim, tá bom? Bom, ao longo dessa história que é contada, sendo ela real ou não, né, fictícia ou verdadeira, são apresentados os principais elementos da narração, que são o espaço, o tempo, personagem, enredo e narrador. Onde você já ouviu essa palavra enredo? Sambas de enredo do carnaval, por exemplo, né, que se apresentavam, há 2 anos nós não temos essas apresentações por conta da pandemia, mas as escolas de samba bem populares do Rio de Janeiro, escolas de samba de enredo. Por quê? Porque as escolas trazem na sua letra, na canção, no samba, sempre uma história que eles contam, não é assim? Por isso que é samba de enredo. Tem algo a ser contado, desenvolvido. Claro que é bem curtinho, claro que não está dentro desse contexto aqui da narrativa, mas é para você entender o que significa enredo. Enredo é uma história que você conta, se apresenta. Então, samba de enredo. Entendeu por que é samba de enredo? Porque tem uma história, tem algo que eles apresentam. Lembram? Nos desfiles? Comissão de frente, aí tem aqueles carros alegóricos, aí apresenta carro por exemplo, vou dar um exemplo clássico, abolição, quando se completou, eu estava estudando para apresentar aqui, fazer uma aula, e vi que quando se completou 100 anos de abolição, as escolas de samba do Rio de Janeiro trouxeram como tema a abolição. Então, cada escola falou do mesmo tema dentro de um contexto. E os carros alegóricos apresentam os heróis, né, o Zumbi dos Palmares, o que mais? Como que as mulheres se apresentavam naquela época. Enfim, o enredo vai ser contado. Não tem nada a ver com samba, mas tem a ver para você entender o que é enredo. Entenderam? Então, bom. Espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. O que é isso? São elementos da narrativa, tá bom? Então, geralmente, o texto é escrito em prosa. O que é escrever em prosa? É aquele texto com parágrafo, com falas de personagens, tá? Destaque para romance, novela, conto, crônica, fábula. Temos esses elementos presentes, tá? Romance, todo mundo sabe o que é. Novela também. A novela é uma narrativa que apresenta uma sucessão de fatos, tá? O conto, já falamos em aula, você pode procurar o que é um conto literário. A crônica também, já falamos, é um texto onde se baseia numa realidade, normalmente um texto que tem alguma coisa engraçada. E a fábula também, que já falamos, né? Aquelas histórias onde os animais apresentam características humanas, sempre com uma moral, sempre com um objetivo, tá bom? Então, os principais elementos da narrativa são o espaço,
tempo, enredo, personagem e narrador. Esses são os elementos fundamentais para se desenvolver uma narrativa interessante e coerente. Então, gente, quando você vai contar uma história, uma narração, aconteceu o quê? É o enredo, é a história, é o acontecimento. Quem? Os personagens, as pessoas envolvidas, tá? Só que as histórias, elas se passam em algum lugar, que nós chamamos de espaço. Não é assim? Briga na rua. Quem? Vizinho fulano, vizinho ciclano. Personagens. Onde? Na rua. Brigaram por causa da água que estava infiltrando na parede do outro. Exemplo, é uma coisa assim corriqueira. Até acontece muito aí em bairro. Briga de vizinho. Coisa horrorosa, né, gente? Claro. Enfim, que mais? Por quê? Por causa da água e tal. Tava correndo lá. Enfim, é um enredo. História. A morte do Mose. É um fato. É uma história. Por que ele morreu? Aí você tem que pesquisar aí. Por que mataram o rapaz? Onde aconteceu? Na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é muito vago. Onde? Qual é o local? Um quiosque? Na praia? Aí você vai mais específico. Quem são os envolvidos? A vítima e os assassinos. Personagens. De um enredo, de uma história muito triste, por sinal. Então, a gente já sabe, são elementos fundamentais. Eles não podem faltar numa narrativa, tá bom? Então, vamos começar pelo espaço, você já sabe. É o local onde se passa a narrativa. Vou dar um exemplo. Todo mundo, eu gosto muito desse exemplo, porque quase, é difícil uma pessoa que não tenha assistido Titanic, pelo amor de Deus. Qual é o espaço? Onde é que se passa a história? No navio. Cacau, mas ele começa a Rose em casa, idosa, contando uma história. Aí, nesse caso, gente, é o que se chama de flashback. Você está na atualidade e vai contar uma história que já é passado. Aí, volta no tempo. Mas o principal espaço de desenrolar da história é o navio, não é assim? Pois é, que no caso é o naufrágio aí do Titanic. Então, as ações, elas se desenrolam, elas podem se desenrolar num espaço físico, num espaço social ou num espaço psicológico, por exemplo, dentro da mente de alguém que está contando uma história. Certo? Outro, eu acho que muita gente assistiu, que é Round, né? O nome daquele da batatinha frita. É Round 6, né? O nome? Acho que é isso. Se eu estiver errada, me perdoe. Acho que é isso. Então, ali, qual é o espaço? Cacau, mas ali não é uma narrativa. Não, não é. Eu posso enquadrar, é uma série que eu posso enquadrar onde? Eu vou voltar aqui, ó. Na novela. Novela não é uma série de acontecimentos, não acontece em capítulos. Então, a série ela advém da novela, tá? Porque é capítulos, tá bom? Então, eu volto para cá. O espaço físico, eles vão para um lugar que é uma ilha, onde tem um espaço onde as brincadeiras vão se desenvolver. Então, eu tenho um espaço físico, tá certo? Aí, eu também tenho um espaço psicológico. Tudo bem. O que é o espaço físico? Para a gente entender o que é espaço físico e o que é espaço psicológico. É o local onde você passa a história. A história se desenvolve ali, onde você percebe bem. Pode ser uma fazenda, pode ser uma cidade, pode ser uma praia, pode ser uma ilha. Pode ser um navio, como é o caso do Titanic, tá bom? Classificados em espaços fechados. Aí a gente chama de espaço físico. Casa, quarto, hospital. Abertos, ruas, vilas, cidades. Né? A gente tem aí esses espaços físicos. A história aconteceu no quintal. A história aconteceu. Não tem filme que se desenvolve todo, por exemplo, que tem um sequestro. O filme todinho é dentro de uma casa. As pessoas encurraladas não podem sair. O espaço, casa, tá aqui, ó. Já viram um filme assim? Aquele náufrago. Qual é o espaço? Uma ilha. Cara sozinho com a bola, maior parte do tempo. Personagens: o náufrago e a bola amigo dele. São os personagens principais, né? Depois ele é encontrado, enfim. Então a gente tem aqui abertos e fechados, tá certo? Agora, vamos entender o que é o espaço psicológico? É o ambiente interior de um personagem, ou seja, não há um espaço físico. Nesse caso, ela é narrada num fluxo de pensamentos ou de sentimentos.
Aí você vai ver uma narrativa onde se desenvolve a maior parte das ações dentro daquilo que o narrador conta de forma dentro da sua mente. Vai envolver os sentimentos dele, o comportamento dele, a visão dele, e a gente chama isso de espaço psicológico. Então, toda história acontece dentro de um espaço físico ou espaço psicológico. Já entendi o que é espaço físico e já entendi o que é espaço psicológico, tá bom? Agora vamos falar de tempo. Toda história também acontece dentro de determinado tempo. O tempo se refere à duração das ações, tá certo? Que se desenrolam durante a história. Então, tempo, né? Claro, eu não tenho Titanic. Começa lá no cais, a Rose, já idosa, vai lembrar, né? E aí começa lá no cais. Aí o navio zarpa, mar afora, tá. A gente tem aí, a Rose conhece, ela tá muito angustiada, ela vai se matar, e o Jack a encontra lá querendo se jogar. Enfim, esse tempo em que dura as ações, o Jack encontra a Rose, ele vai participar de um jantar convidado pelo noivo, pelo fato de ele ter salvado a vida dela, e ali eles começam a se relacionar. E aí vira uma história de amor. E justamente quando eles estão se amando muito, estão muito envolvidos, o navio bate no iceberg. Então, as ações da narrativa se desenrolam, né, dentro de um tempo. Esse tempo pode ser cronológico, aí tem a ver com quantos dias, quantas horas, tá? Quando se trata de acontecimentos marcados por horas, dias, anos. Tá bom? Ou pode ser psicológico, quando se refere às lembranças e às vivências. Aí, nesse caso, o Titanic mistura os dois tempos, porque a Rose, nesse caso desse flashback, ela lembra, ela conta tudo que está dentro da sua memória e envolve os sentimentos, tá bom? Então, o tempo narrativo, né, é importante se destacar dentro das histórias. E essa narrativa é um tipo de texto que vai se diferenciar dos outros aspectos por conta disso. Aliás, se diferencia dos outros por conta de alguns aspectos. O tempo, o enredo, o espaço e o personagem. Então, os outros textos não vão apresentar esses elementos. E o tempo na narrativa é importantíssimo, ele é crucial, porque vai marcar o período cronológico, o tempo onde acontecem as coisas, do início ao fim da história. Ou seja, a história se desenvolve dentro de um tempo, tá bom? Aí, existem tempos diferentes dentro dessa narração. O tempo do narrador e o tempo da ação, que podem ser o mesmo. Eu tenho o tempo da narrativa ficcional, onde a cronologia cria o seu tempo interno, atendendo à lógica temporal do passado, presente e futuro. Por quê? Porque é uma ficção, tá? Então, se é ficção, não é verdade, então se cria esse tempo. Aí eu tenho tempos da narrativa que se diferem, por exemplo, nos romances, nas novelas e contos. São tempos diferentes, né, em relação à história, porque nós temos o cronológico e o psicológico ou metafísico, tá? Então, tempo cronológico ou histórico é de acordo com o ritmo do relógio, que eu já falei, ó, o tempo. É objetivo, é visível, podendo ser identificado até pelo leitor mais desprevenido. Ele vai perceber o tempo que se desenvolve a história, tá bom? Os fatos podem se apresentar no momento em que estão acontecendo, ou seja, no presente, ou então algo que já passou, ou estão sendo só relembrados, tá bom? O metafísico é esse que vai obedecer ao Cronos, né, ao relógio, tá? Transcorre no interior de cada personagem, pelo desejo, pela imaginação do próprio personagem, de acordo com as vivências subjetivas, angustiantes e ansiedades. Aí a gente chama de psicológico ou metafísico, tá? Ele não obedece à cronologia, ele não obedece o tempo, tá? Tempo cronológico é esse tempo, uma semana, um mês, 2 dias. Tempo psicológico não obedece, é um tempo interior, é o tempo subjetivo, tá? Por isso que eu falei do flashback, quando a Rose começa contando o que aconteceu há muitos anos, que virou até meme.